E aí, pessoinhas, estamos juntos, é nóis. Rola um delay de vez em quando, aí não dá para começar assim. Pessoas, então vamos dar sequência aqui, tá certo? Para nós encerrarmos então essa aula aqui de vez, um videozinho aqui rapidinho e partirmos ali para o questionário. Pessoas, é o seguinte, vamos falar então dos psicotrópicos, dos medicamentos controlados. E a primeira curiosidade deles é que eles só são vendidos com receita. Ah, professor, então se é vendido com receita, ele tem ação terapêutica? Não. Segundo a literatura, os psicotrópicos, eles aliviam esses sintomas, né, psicóticos, depressivos e etc., mas eles não tratam, eles aliviam o problema, tá bom? Isso com base na literatura, ok? E é por esse motivo que eles são vendidos com a receita azul. Esses psicotrópicos são considerados até fármacos que fazem parte até de drogas ilícitas, por exemplo, né? É crime se você vender, falsificar essa receita azul, é até crime de entorpecente, porque esses remédios são controlados. Então a receita branca é feita quando o fármaco tem tratamento. Aqueles fármacos que não têm tratamento, Novalgina, Doril, nós podemos comprar sem receita, porque eles não têm tratamento, só aliviam também os sintomas. Esses psicotrópicos precisam de receita azul porque eles são controlados, são fármacos controlados, passivo até. Tá bom para vocês aí? Ai, corta ou não? É osso, né? Vamos ver se dá para continuar. Então esses fármacos psicotrópicos que são necessário não vai ter jeito não, infelizmente. É fogo gravado dentro de... pessoal, só pedindo a Deus mesmo. Rolou aqui um estresse, não chegou a vias de fato. Eu acho que por conta desse isolamento social, né? Não pode chegar perto menos de 1 metro, mas rolou um desgaste aí, umas ofensas assim, tipo ameaça, tipo, sabe? Mas fiquem tranquilos, foi pela janela, faz parte, cada um tá aqui no seu, tô gravando aula, que ele tá fazendo o trampo dele aí em cima, enfim, faz parte, vamos lá, dá sequência, é nóis, vamos retomar. Tive que até fazer algumas anotaçõezinhas aqui, porque eu tô voltando a gravar aqui, ó, depois da primeira parte, né, que apesar que eu vou juntar, vocês não vão perceber, talvez, mais de 3 horas, foi uma tretinha aí meia, mais ou menos, aí, ó. Tá bom, pessoas? Então vamos lá. Nós estávamos falando aí dos remédios que tem essa tarja preta, essa faixa preta, né, que nós conhecemos aí, que só são vendidos com a receita azul, não é verdade? O que acontece? Apesar, vou repetir, não sei nem se eu falei na primeira parte, vou repetir novamente, apesar deles precisarem de receita, eles não tratam, eles aliviam, os psicotrópicos aliviam os sintomas, semelhante, por exemplo, ao analgésico, tá bom? Só que este psicotrópico precisa de receita, é uma receita especial, é a receitinha azul, não sei se algum de vocês conhece, já ouviu falar. Por quê? Porque são fármacos controlados, passivo até de responder por crime de tráfico, porque é uma droga controlada, tá bom? Então ele vai na receita especial, essa receita azul, porque ele é controlado, tá bom? Se ele tivesse ação terapêutica de tratar o problema, então seria na receita branca. É azul porque ele é controlado. Se não fosse controlado, era que nem para comprar Novalgina, Doril e tal, porque eles não têm ação terapêutica. Eles só aliviam o problema. No caso aí, por exemplo, os analgésicos. Só alivia a sua dor, não trata a sua dor. Ok, pessoas? Eles são agentes químicos que agem no seu sistema nervoso central. Ok, pessoas? Usado aí para distúrbios psíquicos, para depressão, para surtos psicóticos,
né, anticonvulsivantes, enfim, para isso que servem esses fármacos. Vocês vão reparar que trabalhando no hospital, esses fármacos são controlados também. Ali, apesar que o paciente está internado, apesar que o médico prescreveu esse fármaco lá na prescrição médica, ainda assim ele vai precisar de uma receita azul. Ou seja, mesmo dentro de um hospital, ele precisa dessa receita azul. Ah, mas o cara está internado? Está internado. Não vai tomar isso, vai, de 6 em 6 horas, né? Dependendo lá da sua janela terapêutica, de 2 em 2 horas, ou só à noite, uma vez ao dia? Sim, o médico terá que fazer uma receita azul, né? Já deixar pronta, se o médico não for plantonista, senão tem que pedir para um médico fazer, porque a farmácia, mesmo essa dentro do hospital, só irá liberar mediante a receita azul, porque ele é controlado. E você vai ver que lá no hospital, mesmo dentro da farmácia, ele fica fechadinho, ele fica trancado, esses psicotrópicos ficam trancados, porque eles são controlados. É, como eu disse, até uma droga aí que a pessoa responde até por tráfico aí de drogas ilícitas, tá bom? Tá certo? Por quê? Porque é um fármaco que causa até, ou né, alivia esses distúrbios emocionais, tá bom, pessoas? Então, controlados. Vocês vão reparar que até esses sedativos, né, embora o fentanil, embora o propofol, embora, deixa eu ver se eu lembro de mais um outro aqui, o fentanil, o propofol, aquele, ai meu Deus, tem um na ponta da língua aí, daqui a pouco eu lembro novamente. Esses não são controlados, apesar de sedativos, tá bom? Que serve lá para sedar o paciente, né? Nós usamos aqui para botar o paciente para dormir, não é verdade? Mas tudo isso com prescrição médica, lógico, né? Sob orientação e prescrição médica. Esses não precisam de receita azul. O que precisa é lá o diazepam, o Lorax, Loratadina, enfim, esses daí precisa de uma receitinha azul e eles são fechados porque eles são controlados. Nós da enfermagem não temos mais nem acesso. Antes até tinha, né? Às vezes a enfermeira que ficava responsável lá da gaveta, né? Da caixa de fármacos psicotrópicos, às vezes até um técnico cada dia era responsável, não. Agora fica dentro do hospital, fica fechado. Tinha muita gente fazendo uso disso, então fica fechado, trancado lá dentro da farmácia e o cara só entrega, além da prescrição médica, precisa também da receitinha azul aí, dependendo do psicotrópico. Ok, pessoas? Tá certo? Vamos falar aqui então um pouquinho da classe destes psicotrópicos. Eu vou falar pelo menos da classe D 2, 3, vou falar de 3, a classe, eu falo assim, pessoas, porque eu falo dos principais, os que serão mais usados por nós, tá bom? É uma infinidade aí de fármacos, né? Principalmente também psicotrópicos, vou citar só algum deles que são os principais e os mais usados, ok? Então, voltando a animar de novo, pessoas. Então, vamos lá, 3 classes dele, nós temos ali o ansiolítico, tá bom? Nós temos os antidepressivos e nós temos os antipsicóticos. Olha, vou repetir. Ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos. Isso só a título mesmo de informação, ok? O que acontece, pessoas? Como são fármacos que agem no sistema nervoso central, que causa distúrbio, então ele é dividido em 3 classes. Por exemplo, o fluoxetina, né? Às vezes tem muitas mulheres que tomam. Por quê? Porque ele é um antidepressivo, ele ajuda ali na ansiedade da pessoa, tá bom? Então, o mais comum, o mais usado aí que nós vemos aí sob receita das pessoas tomarem até em casa é o fluoxetina, enfim, ele é um antidepressivo, pessoas, tá bom? Eles agem ali naquelas pessoas que têm um distúrbiozinho de humor, que tá chateada, que tá depressivazinha e tal, então é o fluoxetina, ele é um antidepressivo. Dessa primeira classe. A outra classe é o antipsicótico. São esses pacientes que aí tem visões aí distorcidas, pensamentos de repente
de cometerem suicídio, de fazerem loucura, enfim, assim propriamente dito, tá bom? Esses são os antipsicóticos. E os fármacos indicados aí pelos médicos são o haloperidol, o Haldol, enfim, são fármacos da cadeia aí, né, da classe dos psicotrópicos antipsicóticos. Quando você tem aí esses pensamentos de delírio, de cometer aí uma loucura, né? Eu vou meter o louco. Aí acontece aí de ser medicado com esses remédios aí, né? Brinquei um pouquinho aí. E depois nós temos os ansiolíticos, tá bom, pessoas? Esses também são aí da classe dos antidepressivos, de calmante, enfim, que são loratadina, que são diazepam, enfim. É só mesmo para nós termos uma noção aí em relação aos psicotrópicos e como eles são receitados. Ok, pessoas? Deixa eu ver mais aqui se eu vejo algum aqui. Por exemplo, o Rivotril. Olha só, tem o Rivotril gotinha. É comum às vezes, já peguei muitos pacientes aí que estão internados e aí às vezes o paciente não consegue dormir à noite, está naquele estádio de agitação, eu não consigo dormir, então às vezes o médico passa lá, né, prescreve umas gotinhas de Rivotril, aí o cara dorme a noite inteira. Precisa tomar cuidado. Pessoas, às vezes, essa questão aí do médico parece que não, né? Você vê um paciente lá super agitado, aí você vai falar com o médico, aí o médico receita lá 3 gotinhas de Rivotril. E é mais ou menos assim, 3, não passa de 5. Eu já peguei, às vezes, um caso de pacientes que já faziam muito uso disso, de receitar só, acho que o máximo que eu peguei na minha vida foi 8. Aí você pega uma prescriçãozinha lá, o paciente fervendo, você pega lá uma prescriçãozinha lá, 3 gotas de Rivotril, não vai nem fazer efeito, vou colocar umas 10, né? Não, pessoas. Lembra que nós estudamos aí nos certos, né, da administração de fármacos, que é a dose certa. Isso é importantíssimo respeitar isso, tá bom? Se o médico prescreveu 3 gotas, 3 gotas, porque esses fármacos aí, olha, pode causar até uma depressão respiratória. O cara pode entrar ali num estado ali profundo de sono e ter aí uma complicação aí respiratória, tá bom, pessoal? Deprime a parte respiratória aí, a maioria, alguns fármacos, né, deprimem o sistema respiratório do cara, o cara tem uma parada respiratória, então precisa ser respeitado isso de maneira rigorosa. Por isso também tem a dose lá certa que nós vimos, o horário certo, tudo direitinho, precisa ser respeitado, porque se nós ultrapassarmos, podemos intoxicar o paciente, tá bom? Se nós administrar uma quantidade menor da receitada, pode não fazer efeito, o quadro pode se agravar. Nós vimos aí naquela linha, né? Se nós abrirmos aqui um espaço para que o problema se infiltre e fique mais forte, então, importantíssimo, por isso que nós falamos aí na primeira parte, na questão aí dos certos da enfermagem na administração de fármacos, tá bom, pessoas? Então aqui eu falei do Rivotril, o Rivotril aí é para crise convulsiva também, tá bom, pessoas? O Rivotril tem um outro chamado Idantal, é comum o paciente que tem crise convulsão e aí o médico prescreve anticonvulsivante, que é o Idantal, né? Não sei se algum de vocês trabalha no hospital, mas essa medicação você vai ver muito, é muito comum tratarmos de paciente, né, no hospital lá, principalmente em UTI de neuro, né? Hoje é tudo separado, tem a UTI cardíaca, a UTI pediátrica, a UTI de neuro, a UTI ortopédica, a UTI cirúrgica, né? Então, na UTI de neuro, ou dependendo da UTI que você trabalhar, vocês vão usar muito essa medicação aí, que é o Idantal. Não é fenobarbital, eu vou falar só Idantal para não falar besteira, porque ele tem um outro, fenitoína, tá bom? Eu lembrei bonitinho. Fenobarbital é outra coisa lá, tal, daquele esquema lá de Gardenal. Enfim, pessoas, o que acontece? Esse remédio, esse fármaco, ele é anticonvulsivante. Então você vai ver que quando o paciente está lá naquela crise convulsiva, nós sabemos que a meta é só
proteger a cabeça dele, virar ele de lado para que ele não bronque, não aspire, né? Não broncoaspire a saliva, né? A cialorreia que ele produziu, né? Que é a quantidade de saliva. Então, deixar ele de ladinho, protegeu a cabeça, favorecer ali para que ele respire. Se for no hospital, tiver internado, os médicos vão fazer o diazepam. Vão fazer lá o diazepam exatamente para acalmar, para poder dar cortar a crise, tá bom? Só que, como eu disse, esses fármacos não tratam, eles simplesmente aliviam. Então, de repente, o cara entra num sono lá e para de ter a convulsão, mas o médico vai pedir para nós idantalizarmos. O que é? É administrar o idantal. Ele vai prescrever lá idantal de horário, ou EV, ou até em comprimido, porque este fármaco sim trata a questão, ajuda aí na questão da pessoa ter convulsões. Ok, pessoas? Falei da fluoxetina, falei do Lexotan. É comum, a minha mãe, por exemplo, ela tinha dificuldade para dormir, ela ficava ansiosa, ela, né, tem aquela situação de ansiosa e tal, e aí ela tomava o Lexotan para poder dormir. Já vi pessoas também que às vezes tomam esses, só abrindo aqui um parênteses, né, tomam esses emagrecedores, né, aqueles, como é que chama lá? Eu vi muitas pessoas tomando, era muito comum as pessoas tomarem anfepramona, tomavam aqueles, qual que era aquele mais comum lá, meu Deus do céu, que muita gente tomou, né? Que era para inibir, né, o apetite, não é verdade? Que ai, meu Deus do céu, esqueci o nome dele, me ajudem, vocês não estão aqui, tá vendo? Me ajudem, enfim, daqui a pouco eu lembro. E aí as pessoas também, o médico receitava, né, principalmente o endócrino, né, aquele que receitava sibutramina, olha aí, volta aos pouquinhos, né? Então era muito comum um tempo atrás aí os emagrecedores, né, a sibutramina, a anfepramona, femproporex, enfim, agora vem tudo na mente, né? Agora dispara. E aí ele receitava junto também o fluoxetina, porque ele ajudava nessa ansiedade. Às vezes a pessoa tomava aquilo, mas ficava um pouco ansiosa, ficava um pouco ali, agitada, enfim, então receitava-se junto o tal da fluoxetina, tá bom? E era até perigoso. Por quê? Porque ela ajudava nessa questão da ansiedade, tá bom? Ele é um antidepressivo, um ansiolítico que ajuda nessa questão aí da ansiedade, tá bom? A fluoxetina, falando dela novamente ali, é porque depois da treta aí deu um tilt, aí daqui a pouco as ideias começam a vir tudo de uma vez. Pessoas, inclusive cuidado, viu? Com esses emagrecedores aí, eu vi muita menina tomando aí, muita moça tomando, aí toma, para de tomar, volta tudo de uma vez. Né? Você perdia 5 quilos, depois ganhava 10, não é verdade? Por isso eu entro aqui numa questão agora do chamado desmame. Desmame. Já ouviram falar desse termo? Não é aqui de mamar na mãe, não. Vocês vão reparar que muitas vezes, dependendo do fármaco, da classe do fármaco que o paciente faz uso, por exemplo, na época, esses tal aí desses remédios aí que eram inibidores de apetite, digamos assim, por que a pessoa às vezes ela simplesmente parava de tomar e ganhava tudo de uma vez? Por quê? Você forçava ali a não ter fome, você estava tomando um inibidor de apetite, e aí quando você parava de tomar, dava aquela fome louca, você não estava mais tomando aquilo, dava aquela fome louca, e às vezes você comia, ganhava o dobro, né? Por quê? Porque precisava de um desmame, Por exemplo, noradrenalina, o cara tá tomando lá uma droga vasoativa que nós vamos ver nas próximas aulas, para subir a pressão, lá uma droga vasoativa, e está tomando a 10 ml hora, é assim que lá é marcado. De repente você para de uma vez a pressão do cara. Por quê? Porque precisa de um desmame. Professor, então o que é um desmame? É exatamente você ir diminuindo aos poucos. Então, digamos lá, o paciente está tomando a noradrenalina a 10 ml horas. Bom, o médico chega para você, ele vai usar esse termo. Olha, pode ir desmamando da nora. E o que seria isso? É da noradrenalina, tá? Que popularmente lá dentro do hospital, a noradrenalina nós chamamos de nora. Então, pode ir desmamando a nora. O que acontece? Estava 10 ml hora,
diminuía para 9, ia controlando a pressãozinha. Daqui a pouco diminuía para 8, manteve, estabilizou, ela dava uma caidinha, né? Lembrando que essas drogas que nós vamos ver, ela tem aí a janela terapêutica muito curta, né? Parou, desligou, ela já perde a ação dela. Então, por isso que tem que ir desmamando, né? Diminuindo lá 8. Daqui a pouco controlou, ficou de boa, ele segurou a 8 ml horas. Abaixa para 7, até que nós conseguíamos desligar ele da nora, até que você ligava a bomba, desligava a bomba infusora, né, o controlador de gota, para que ele não tivesse mais tomando aquele fármaco. Ou seja, isso é desmame, desmamar, é tomar, diminuir a dose aos poucos. E é assim com esses antidepressivos, é assim na época lá com o tal dos inibidores de apetite. O que acontece? Você não tem apetite, parou de tomar, né? Isso falando dos inibidores, dava aquela fome louca, você parou de uma vez, e aí o seu organismo ele ficava desesperado para trabalhar, para recuperar todo aquele peso que você perdeu. Por quê? Porque ele estava acostumado com aquele peso. O seu corpo ele tem memória se você pratica atividade física, ele tem memória do seu corpo, enfim. E aí o que acontece? A receita acabava, ou a pessoa não conseguia ir no câmbio negro, né? Muitas pessoas compravam, não sei se vocês ficaram sabendo, esses remédios, eu não sei nem se eu falo, mas fármaco, apesar que muitos dele era manipulados, enfim, comprado no câmbio negro, né? Mas ainda assim são fármacos, né? Então a pessoa às vezes não conseguia a receita, ou o médico não queria receitar, enfim, porque ele foi proibido durante um tempo, né? Não sei se agora liberou. E aí o que acontece? A pessoa comia o dobro do que ela estava comendo antes de tomar o remédio. Então o que tínhamos que fazer? Tá tomando 2 comprimidos por dia? Passa a tomar 1,5. Depois, ficou bem? Tome 1. Daqui a pouco, ficou bem? Tome meio por dia, né? Dependendo aí da janela terapêutica de cada fármaco, né? Ou seja, desmame de um fármaco é ir diminuindo gradativamente a quantidade, né, daquele fármaco que você vem tomando, para que você diminua aos poucos essa linha e o seu organismo vai se adaptando àquilo, vai se equilibrando àquilo. Então, não é de uma vez que nós cortamos a dose de um fármaco, dependendo principalmente da questão aqui desses fármacos psicotrópicos. Antibiótico é diferente. Antibiótico ele precisa manter a linha durante o tratamento. Depois que ele acabou, que ele matou lá o bicho, a infecção, que ele protegeu você, acabou, pode parar, já era de uma vez. Então tem fármacos assim, porque ele é para combater um problema, uma doença, de uma vez. Agora, tem fármacos que precisam deste desmame. Exemplo, as drogas vasoativas, que é na próxima aula, depois da prova que nós vamos começar a ver, esses psicotrópicos e tantos outros, né? Esses que agem no seu sistema nervoso central, esses que agem ali, né? Essas drogas vasoativas que agem no seu vaso, nos seus vasos sanguíneos, enfim, ali inotrópicas, que é no coração, precisa-se ir desmamando, diminuindo a dose aos pouquinhos. Tudo isso é receitado, indicado pelo médico. É ele que sabe, né, quando precisa de desmame, ele que sabe quando, olha, você vai tomar esse antibiótico aqui durante 7 dias, acabou, já era, bingo, entendeu? Tudo isso é sobre orientação e prescrição médica. Só estou trazendo aqui os termos fármacos que nós iremos ver trabalhando, que é desmame. Então, às vezes você chega lá, o médico fala para você assim, olá, tudo bem? Olha, pode ir desmamando aí desse Nipride. Nipride é um fármaco que nós vamos ver daqui a pouco. Desmamando? Né? Bom, então, são esses termos populares aí que eu vou trazendo aqui aos poucos. Ok, pessoas? Também trouxe aí um pouquinho aí dos psicotrópicos. Eu vou pedir aqui no nosso questionário aqui, se você conhece algum relato, alguma situação, algum outro
de tantos psicotrópicos que tem por aí, pode descrever aí, vou fazer uma perguntinha como essa, tá bom, pessoas? Peço desculpa aí, de repente, no corte que teve, deixa eu ver se eu fiz alguma outra anotaçãozinha depois dessa treta aí, pertinente, enfim. Bom, pessoas, é isso daí, me perdoem, fiquem com Deus aí, fujam, né, se possível, desses psicotrópicos, porque eles causam dependência. Tem fármacos que causam dependência, tá bom? As pessoas que têm irritabilidade, depressão, ansiedade, enfim, o que acontece? Esses distúrbios assim, esses fármacos causam uma certa dependência, e é por isso que é droga, e é por isso que tem que ir se desmamando, para a pessoa ir se adaptando a ficar sem esse fármaco, porque se corta de uma vez, azedou o pé do frango. Pessoas, me perdoem mais uma vez, ficam com Deus, obrigado. Hoje esse maluco aí me atacou, viu? Não faz ideia. Paz.